Abençoados, olá abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez aqui colocando conteúdo jurídico graciosamente. Hoje continuaremos o projeto Código Penal Comentado. Falaremos do artigo 5º, mas antes, você que não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe. E se ao final do vídeo você não gostar, você dê o dislike, mas já garante logo esse like. Vamos movimentar esse canal para eu poder sempre ficar estimulado a colocar mais conteúdo para vocês. Ok? Hoje vamos trabalhar com uma questão que toca um fato que ficou muito conhecido, porque foi explorado pela mídia. Houve um evento envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e brasileiros no aeroporto lá em Roma. E embora tenha ocorrido lá, o nosso Supremo Tribunal Federal entendeu que tem que ser julgado aqui no Brasil. Então isso envolve a aplicação da lei penal brasileira a um fato que ocorreu fora do Brasil. Pode isso? Então a gente vai começar a debulhar esse assunto, sendo que isso envolve o artigo 5º, 6º e 7º. Hoje, nesse vídeo, o artigo 5º. O artigo 5º do Código Penal traz a regra geral, que é o óbvio, né? Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes que ocorrerem no território brasileiro. O que é razoável. Não é a regra, não é o normal você querer aplicar dentro do Brasil, ou por um fato que ocorreu no Brasil, uma lei penal estrangeira. O normal é aplicar a lei penal brasileira. E também não é o normal você aplicar a um fato que ocorreu fora do Brasil a lei penal brasileira. O fato ocorreu lá. Então, como regra, o crime ocorreu no Brasil, vai aplicar a lei penal brasileira. Ocorreu no exterior, vai aplicar a lei penal estrangeira. Só que tem exceções. Hoje vamos trabalhar com a regra. Então, o artigo 5º consagra o princípio da territorialidade da lei penal brasileira. O fato aqui é o fato criminoso ocorrido no Brasil será regulado pela lei penal brasileira. Essa é a regra. Mas a pergunta é, e o que é território brasileiro? Nós temos o território brasileiro que envolve o mar territorial brasileiro. Se você pegar o mar, né, aquele mundão de água, até uma determinada faixa de mar é chamado mar territorial, que pertence ao Brasil. A partir daquele limite, a gente chama de alto mar, que não pertence a ninguém. Tá? O que ocorrer no mar territorial brasileiro ou na coluna de ar acima do mar territorial brasileiro é considerado território brasileiro, logo aplica-se a lei penal brasileira. Essa é a regra. O que aconteceu em alto mar, aí é outro papo, daqui a pouco a gente fala, tá bom? Então, se aconteceu aqui no continente, ou no mar territorial, ou na coluna de ar correspondente ao mar territorial brasileiro, ao continente brasileiro, continente que a gente fala que é a Terra, né? O Brasil não é um continente, embora tenha um tamanho continental. Mas o que aconteceu em terra ou no mar territorial brasileiro ou na coluna de ar correspondente, um crime que aconteceu numa aeronave ou numa embarcação, é aplicável à lei penal brasileira. Só que existe o chamado território brasileiro por extensão. Em outras palavras, embora tenha sido lá no estrangeiro, por uma ficção, é considerado território brasileiro. E não é o caso que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, não. Lá a gente vai estudar no artigo 7º do Código Penal. Mas o artigo 5º regula o seguinte, olha, nas embarcações e aeronaves públicas que pertençam ao poder público brasileiro, é considerado território brasileiro em qualquer lugar que se encontre. Então, uma embarcação pública, de natureza pública, que esteja no mar territorial do Japão, uma aeronave pública, como um avião da FAB, que esteja, sei lá, no espaço aéreo norte-americano,
O crime que ocorra nesses locais vai ser considerado território brasileiro, vai ser aplicada a lei penal brasileira pelos juízes brasileiros, né? Agora, se lá no Japão ou nos Estados Unidos eles vão querer julgar também, aplicar a lei de lá, é problema deles, eles fazem o que querem lá, que lá é soberania, cada um no seu quadrado. Mas aqui no Brasil vai ser aplicada a lei penal brasileira por um fato que ocorreu dentro da aeronave pública ou da embarcação pública que esteja lá no estrangeiro, no mar territorial ou na coluna de ar correspondente ao mar territorial do Japão, dos Estados Unidos, ok? Que é considerado território brasileiro por extensão. Okay? E se for uma aeronave privada? Se for uma aeronave privada que esteja a serviço do governo brasileiro, vai ser considerado território brasileiro por extensão. E um exemplo, né, bem recente, a questão da pandemia. Muitos brasileiros viajando, veio, né, o isolamento, distanciamento, aeroportos, portos fechados e muitos brasileiros querendo voltar para o Brasil. O governo brasileiro, à época, enviou embarcação, aeronave pública para poder buscar esses brasileiros e também fretou aeronave, embarcações privadas que foram lá buscar os brasileiros que estavam, né, sem condição de voltar para o Brasil. Se ocorresse algum crime nessa embarcação privada, nessa aeronave privada que estivesse, né, buscando esses brasileiros a serviço do governo brasileiro, seria considerado também território brasileiro por extensão, logo a esses crimes seria aplicada a lei penal brasileira. Ok? É o que disciplina o artigo 5º do Código Penal. Pessoal, se você curtiu o vídeo, dê o like ou deixe o like que foi dado no início, tá? Inscreva-se no canal, vamos compartilhar, vamos comentar, para que a gente possa demonstrar para o YouTube a relevância do vídeo. Vou deixar uma pergunta no ar, no próximo vídeo eu respondo. Embaixada de um país estrangeiro aqui no Brasil, embaixada dos Estados Unidos, lá no interior da embaixada, que tem uma série de proteção, é território estrangeiro? No próximo vídeo a gente responde essa questão e outros temas. Um abraço.